O violão tapete é um jogo, mas o que isso significa? Este vídeo possui a fundamentação teórica utilizada para criar os jogos no violão tapete e vai ajudar a compreender a sua proposta enquanto um jogo. Os autores principais utilizados aqui são Sharon Buller e Cal Kapp, com o livro Jogar para Aprender, de 2018. Para esses autores, o jogo é uma atividade que apresenta as características que apresentaremos a seguir. E quando ele é utilizado para desenvolver no jogador novas habilidades ou conhecimentos, ou para reforçar os já existentes, ele é chamado de jogo de aprendizagem. Sobre esses falaremos mais detalhadamente no vídeo a seguir. Aqui falaremos sobre as características gerais dos jogos. Todo jogo tem um objetivo, e os jogadores participarão dele com uma meta muito bem delineada. No violão tapete, por exemplo, o objetivo pode ser montar o acorde de Dó maior em dupla e identificar quais cordas podem ser tocadas ou não. Para os mesmos autores, os jogos possuem desafios, e eles podem se apresentar de 3 formas diferentes. 1. No confronto de um jogador com o outro. 2. Na relação do jogador com o jogo. Esse desafio está presente no violão tapete. Ou 3. Na relação do jogador com si mesmo, tentando executar uma tarefa com maior eficácia do que anteriormente. Esse último desafio também está presente no violão tapete. Há de se ter cuidado para que o desafio do jogo seja equilibrado, não exigindo muito a ponto de ser frustrante, nem pouco a ponto de ser monótono. Dependendo da faixa etária e do contexto que você, professor, utilize o violão tapete, as atividades deverão apresentar maior ou menor dificuldade para aumentar ou diminuir a percepção de desafio para os jogadores. Os jogos que apresentamos aqui neste site possuem diversas etapas que acrescentam um desafio novo para o jogador ou para o violonista. Caberá ao professor perceber se a etapa realizada naquele momento já foi devidamente compreendida e executada pelos alunos, para poder partir para a próxima etapa. Todo jogo tem regras. No violão tapete, elas vão variar de acordo com a atividade, mas de modo geral, deve-se considerar que o violão tapete é uma representação do braço do violão. Logo, tudo que for proposto nele deve ser possível executar no instrumento. Não se pode, por exemplo, exigir que o violonista coloque o dedo 3 na terceira casa e o dedo 4 na primeira casa. Assim como não se pode pisar sobre a primeira corda esperando que os jogadores executem a quinta. Todos os jogos possuem uma dinâmica central, que representa o que o jogador deverá fazer para obter a vitória do jogo. Dentre as várias dinâmicas elencadas por Buller e Kapp, identificamos que o violão tapete possui a dinâmica central de alinhamento, ou seja, os jogadores deverão organizar peças no tabuleiro em uma ordem específica. No caso do violão tapete, os pés dos jogadores são as peças que deverão ser alinhadas. Os melhores jogos para os autores oferecem a oportunidade dos jogadores interagirem, entre eles, com o conteúdo e com as regras do jogo. O violão tapete apresenta todas essas possibilidades, de modo que o jogador pode interagir com as regras do jogo, pisando sobre o tapete com alguma liberdade para representar o que deve ser feito no instrumento, assim como ele terá contato com os conteúdos do universo violonístico e terá contato com os demais da sala. Porque tanto quem pisa sobre o tapete quanto quem toca o violão na sala estão em uma relação de troca e são jogadores do violão tapete. Para facilitar a comunicação neste site, estamos chamando os alunos que pisam sobre o tapete de jogadores e os que tocam no instrumento de violonistas. Entretanto, todos são jogadores. Os jogos devem ter um mecanismo de feedback, para que os jogadores saibam como estão se saindo durante o jogo. No violão tapete, essa é a função do professor: indicar acertos e erros e ajudar no desenvolvimento do jogo. Por exemplo, questionando o jogador sobre um passo que ele venha a dar errado em uma corda ou casa, pedindo para ele rever a sua escolha e conduzindo a resposta certa sem imposição. Um jogo deve ter resultados mensuráveis, ou seja, deve permitir aos jogadores saberem se eles chegaram ao final do jogo e se eles venceram. Nas atividades do violão tapete, é possível saber se um jogador ganhou quando ele, por exemplo, consegue montar o acorde de Sol maior e identificar quais cordas podem ou não ser tocadas, assim como se ele consegue executar a melodia proposta dentro da pulsação. Caso o jogador apresente alguma dificuldade, o professor pode auxiliá-lo para que ele cumpra o objetivo. Os jogos despertam uma reação emocional nos jogadores, como tensão e alegria. No caso do violão tapete, que é um jogo de aprendizagem, é interessante
que emoções como raiva, frustração sejam evitadas, porque elas podem gerar desinteresse, desestimular o aluno e até criar uma aversão ao jogo ou ao conteúdo. Quando se fala em jogos, é comum pensarmos na situação de um jogador competindo com o outro. Entretanto, a competição não é a única possibilidade. Existe também a cooperação, que inclusive é mais indicada, segundo os autores, para jogos de aprendizagem. O violão-tapete privilegia a cooperação entre os jogadores, de modo que eles deverão unir forças para sobrepujar um desafio imposto pelo jogo. Para diversos outros autores, entre eles Huizinga, Macedo, Kishimoto e Kailós, o jogo é uma atividade prazerosa, divertida, que gera bem-estar. Então é interessante executá-lo com essa proposta alegre, sem cobranças exageradas ou repreensões constrangedoras. Isso poderá fazer com que se crie um clima hostil para a sala de aula e que se perca a graça de jogar. Para os mesmos autores, o jogo é uma atividade voluntária, então não é interessante obrigar um jogador a participar caso ele não esteja com vontade. Isso pode igualmente fazer com que o jogo perca o seu caráter prazeroso. Um bom jogo a todos!